Pessoal, nesse momento a gente vai fazer um pequeno apanhado sobre frase, oração, período. O que é cada coisa e qual a importância de cada coisa na comunicação. A parte que estuda a função das palavras, a organização, nós chamamos de sintaxe, que é o que? A parte da gramática que estuda a frase, a oração, o período, a organização no processo comunicativo. Sintaxe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frase, oração e período. O que é cada uma dessas coisas, exemplos e aplicabilidade. A frase é uma palavra ou um conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem, por isso tem sentido completo. Por exemplo, você entra em um lugar, vamos dizer, numa reunião, num evento que está acontecendo, e alguém diz para você, silêncio. Uma palavra só, mas ela é completa, ela transmitiu a mensagem, porque você entendeu que é para você ficar calado, não é para conversar no ambiente. A oração, por sua vez, nós chamamos de frase, também chamada, às vezes essa confusão acontece. Chama de frase o que é oração, oração o que é frase, mas isso não tem problema. O que você precisa saber é que a frase é uma sentença que pode ou não ter verbo, como vamos ver mais adiante. Já a oração, ela depende do verbo, porque ela se estrutura a partir do verbo. Ela é organizada em torno do verbo, ou uma locução verbal, que é um conjunto de verbo. Por exemplo, o verbo comprei, ou locução verbal tinha comprado. O período, por sua vez, é a forma como essas frases se constituem, ou essas orações se constituem. Então vamos lá. Primeiro, o que é a frase? É um enunciado com sentido completo. Silêncio. Todos chegaram felizes. E alguém pergunta para você, você fez o trabalho? Ok. O seu ok é uma frase, você já respondeu. Veja a última frase dita por Magali. Com quantas bolas você quer o sorvete? Todas. Então a gente vê que a palavra todas aqui expressa uma ideia, por isso é uma frase. Silêncio. Fogo, quando você grita, a pessoa já entende. Dependendo da forma que a pessoa grita, ela sai correndo porque ela entende que está pegando fogo em algum lugar. Independência ou morte, choveu muito em São Paulo e assim por diante. Lembrando, pessoal, que frases, às vezes tem frases que têm verbo e às vezes não. Por exemplo, silêncio só tem um substantivo. Já choveu muito em São Paulo, tem o verbo chover. Já a oração é uma frase ou parte da frase que apresenta verbo, ou seja, o conjunto completo pode ser uma oração, se tiver verbo, ou só aquela parte que tem o verbo. Por exemplo, choveu muito em Santa Catarina. Choveu é o verbo, por isso uma oração. Enchentes costumam causar transtornos. Costuma causar, é uma locução verbal. Lembra a locução verbal? É um conjunto de verbo. Eu poderia dizer enchentes causam transtornos, ou costumam causar, costumar e causar. Dois verbos, mas juntos formam a locução, um sentido só. Por isso, uma oração. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Agora, dois verbos. Por quê? Porque chove, quando chove muito, uma ideia. Porque eu tenho um verbo e em torno dele eu organizo uma ideia. Quer dizer, quando chove, chover. As enchentes causam transtorno, causar. Então, eu tenho duas ideias, dois verbos, duas ideias. Por isso, duas orações. Como eu conto as orações? A partir dos verbos. Se tiver três verbos ou três ideias verbais, três orações. 4, 5 e assim por diante. E o período? O que é o período? Período é a forma como a frase ou a oração se organiza. Lembrando que o período, ele pode ser com uma oração só, ou seja, só uma estrutura, ou pode ser duas ou mais. É muito importante lembrar também que o período ele tem início e fim. Ele começa com a letra maiúscula e termina com um dos pontos finalizadores, que é o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Quer dizer que eu leio uma oração, um período, e tem uma vírgula. Terminou? Não, a vírgula está no meio, ponto e vírgula, os dois pontos estão no meio. O que encerra o período só são esses três pontos. Final, interrogação ou exclamação. Às vezes uma reticências, mas aí o sentido também muitas vezes não ficou completo. Mas os três principais são esses. Ponto final, acabou a frase.
Ponto de interrogação, acabou a pergunta. Ponto de exclamação, acabou a expressão, a admiração, enfim, o que seja. Dependendo do número de orações que forma o período, ele pode ser simples, quando ele tem uma oração só, um verbo só, uma oração, ou composto, quando tem duas ou mais. Por exemplo, o preço do combustível continua alto. Então, é o verbo. O preço do combustível continua. O que continua? O preço do combustível. Continua o que é alto? Então, tudo gira em redor desse verbo, por isso é uma oração. Agora, olha o outro que é composto. PS, período simples ou solteiro, só tem um verbo. PC, período composto, dois ou mais verbos. C, casado. Espero que ele me telefone ainda hoje. Eu espero. Não é porque fala aqui de relacionamento, não, pessoal. Casado no sentido que eu tenho duas ideias que estão juntas no mesmo período, debaixo do mesmo teto. Eu espero. O que eu espero? Então eu tenho a primeira ideia de esperar. Que ele me telefone, do verbo telefonar. Então eu tenho duas ideias. Veja mais exemplos do período simples. Ela ainda mantém seu prestígio e esplendor. Embora tenha várias palavras, só tem um verbo que é manter. Mantém, né? Está conjugado como mantém. Ela ainda mantém. Então é um período simples, porque só tem um verbo. Ninguém lamentou a sua renúncia. Lamentar, período simples. Agora olha o composto. Juliana trabalha e estuda. Olha duas ideias. A ideia de trabalhar e estudar. Composto, dois verbos. Nós fomos ao shopping. Verbo ir, fomos. Compramos os livros. Verbo comprar. Jantamos, verbo jantar, e voltamos para casa. Quantos períodos tem nessa oração? 4. Por quê? Nós temos 4 verbos. Fomos ao shopping, uma oração. Compramos os livros, 2 orações. Jantamos, 3 orações. Voltamos para casa, 4 orações. Então, como eu conto os períodos? O período composto, ele tem que ter 2 ou mais. E como que eu vou contar? Contando os verbos. Vamos lá? Enunciado com sentido completo, mesmo não possuindo verbo. Eu já deixei respondido, acabei tirando, é a frase. A oração, ela nem sempre é completa, às vezes ela depende de outra, por isso que ela não é completa em si. E o período é o conjunto de frases ou oração. Então, quem tem o sentido completo, mesmo não possuindo verbo, é a frase. Lembra o exemplo que eu dei? Silêncio? Ou alguém gritando fogo? Quer dizer, para expressar um incêndio. Vamos ao 2. Exemplo de período simples. Onde é que tem um período simples aqui? Silêncio. Comprei um livro, mas não li. Puxa, como o dia está bonito. Letra C. Puxa, como o dia está bonito, porque só tem o verbo estar. É o único que tem. Puxa, como está. Como bonito são exclamações, admirações. A letra B não é porque eu comprei um livro, eu não li o livro. Eu tenho 2 verbos, portanto não é simples, é composto, 2 orações. Sinal de pontuação que indica final de período. O que marca o final do período dessas 3? A vírgula, a exclamação ou ponto e vírgula? A exclamação. Ponto e vírgula está no meio do período. Então, como eu sei que um período começa? Letra maiúscula. Como eu sei que ele termina? Sinal finalizador, que é o ponto final, pontinho, ponto final, ponto de interrogação usado em perguntas ou ponto de exclamação. Então é isso, pessoal, é um pouquinho de frase, oração e período para a gente poder entrar em outros estudos como coordenação, subordinação e assim por diante. Então é isso, até a próxima então, se Deus permitir.